Queremos hoje, então, fechar esse ano também nos ocupando com a palavra de Deus aqui no Encontro de Vida. E o título que eu dei para a pregação é Quando os Dias Vão Chegando ao Fim. Quando os dias vão terminando. Uma vez, Carlos Drummond de Andrade, um poeta conhecido, disse a seguinte frase: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. E ele continua dizendo: 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Talvez alguns estejam mais ou menos assim agora no final do ano, né? Exaustos, entregando os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com um outro número e uma outra vontade de acreditar que daqui por diante tudo vai ser diferente. Fantástica essa frase, não é verdade? Não é assim que a gente vive? 12 meses a gente faz acontecer. E aí a gente chega ali nos últimos dias do ano, assim, na capa da gaita, né, como diz o gaúcho. Assim, de fato, no final das nossas forças, da nossa disposição, das possibilidades de ainda fazer algumas coisas. E aí, de repente, vira o ano, muda um número no calendário, e parece que a gente está pronto para mais 12 meses, e assim a gente vai vivendo. E é bom que a gente pense um pouco isso, porque é justamente nessa época que a gente vive fazendo aquilo que a gente fez na série anterior, que a gente terminou do domingo passado, de reavaliar para recomeçar. É nesse tempo que a gente avalia muitas coisas na nossa vida, onde a gente projeta muito, e isso tem um lado saudável. E o lado saudável desse exercício é que a gente consegue avaliar de como a gente viveu. É bom olhar para trás, perceber onde a gente acertou, onde a gente errou, onde a gente ganhou, onde a gente perdeu, e decidir como a gente gostaria que fosse o novo ano. Decidir como a gente gostaria que fosse a nossa vida daqui para frente. É bom fazer isso, é saudável fazer isso, ter metas, ter propósitos. Afinal de contas, quem não sabe para onde vai não chega a lugar nenhum. E mais, qualquer lugar que chega está bom, né? Mas esse exercício também tem um problema. O problema é quando a gente não tem consciência a respeito da brevidade da vida. Ou seja, quando a gente faz planos, quando a gente tem metas, tem projetos, mas a gente não desenvolve uma consciência de que a nossa vida passa rápido. Quem sabe até a gente tem uma certa consciência, mas a gente vive, a gente planeja, a gente projeta como se a gente tivesse toda a eternidade pela frente. E quando a gente não tem consciência ou não considera o fato de que a nossa vida passa rápido, de que a nossa vida é breve, nós corremos sério risco de planejar mal. Nós corremos sério risco de botar metas equivocadas na nossa vida. Nós corremos sério risco de ir vivendo com os nossos sonhos, os nossos projetos e de repente, muitos deles nem chegarem perto de se cumprirem, de nós podermos realizá-los na nossa vida, porque quem sabe os dias chegaram ao fim. Quem também diz uma frase muito interessante sobre isso é Rubem Alves. Rubem Alves diz: contei os meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Isso deve ser terrível. Eu estou agora com 43 e quem sabe eu esteja bem nessa virada assim, né? Ele diz assim: eu tenho mais passado do que futuro. Esse negócio apavora, não é verdade? E ele diz: eu sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço.
Quando de repente a gente se dá por conta de que, quem sabe, a gente tem mais passado do que futuro. Quando de repente, quem sabe, a gente se dá por conta de que os dias que a gente tem pela frente são menos do que os dias que estão para trás. A consciência a respeito da vida e como a gente toca a vida certamente muda. Essa moça aqui se chama Candy Cheng. Ela é uma artista plástica americana e ela achou na vizinhança essa casa velha. Ela pintou no muro, toda de preto, e escreveu uma frase antes de morrer. E embaixo ela escreveu várias vezes assim: antes de morrer eu quero, antes de morrer eu quero, antes de morrer eu quero. E do lado de cada uma ela botou um traço. E botou giz ali junto. E as pessoas que passavam podiam chegar e escrever naquele espaço em branco o que queriam fazer antes de morrer. E ela queria com isso que os vizinhos interagissem mais. E de que com isso os vizinhos se conhecessem mais. E mais, que os vizinhos se conhecessem a partir dos seus sonhos. E isso foi um negócio que virou mania no mundo todo. Em vários lugares do mundo esse negócio foi sendo replicado. E ao final desse negócio, ela diz uma frase muito interessante que eu ainda quero citar. Nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte. Mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Traz clareza à vida. Eu sempre morei na roça, muito na roça, muito no meio do mato. E nesses interiores, e há muito tempo atrás, era assim que a gente lidava com a morte muito mais de perto. Não sei se alguém percebeu isso, se alguém também tem essa experiência, mas normalmente assim as pessoas morriam em casa. A pessoa era preparada para o sepultamento em casa. Ela era velada em casa. E isso tudo fazia com que as pessoas olhassem e encarassem a morte muito mais de perto. Eu não quero dimensionar se isso era melhor, era pior do que hoje em dia, mas hoje em dia a pessoa morre no hospital. De lá ela vai para a funerária arruma tudo, aí traz para a capela mortuária onde ela é velada, e de lá ela vai para o cemitério onde ela é sepultada, ou para o crematório onde ela é cremada. E isso faz com que a gente, às vezes, ouça alguns comentários, como um que eu ouvi hoje de manhã ainda, num velório que eu fiz, onde alguém do lado do caixão disse: "Tá tão natural, né?" A pessoa falecida, ela vem tão maquiada, ela vem tão arrumadinha, tão bonita, que, sabe, a crueldade da morte. A morte é algo terrível, gente. A Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Parece que, sabe, a gente não lida mais com isso. E cada vez mais, né, falar em morte já dá uns arrepios, né? A gente diz: "Ai, sai para lá com esse negócio." A gente não quer mais. E isso faz com que muitas vezes a gente viva como se a morte não fizesse parte. Ou como se a morte não fosse uma realidade que mais cedo ou mais tarde, eu espero que cada vez mais tarde, bata na nossa porta. Mas a gente precisa considerar isso. E quando a gente tem consciência disso, de que a nossa vida é breve, de que ela passa rápido, de que a gente é como um sopro, a Bíblia diz, isso traz clareza para a nossa vida. Isso nos ajuda a ter melhor noção da nossa caminhada. Entre nós tem uma família que tem alguma coisa para dizer sobre isso, né? Que passou por uma situação difícil na sua história, que passou por uma situação de sofrimento muito agudo e que ajudou eles a olhar a vida com outros olhos.
As coisas que a gente passa e quando a gente aprende coisas de Deus, não é porque agora a gente fica melhor, agora a gente fica perfeito, agora, né, a gente é candidato à quarta pessoa da Trindade, né, de tão santo que a gente fica. Não, a nossa vida continua com altos e baixos, com limitações, etc. e tal, mas essas experiências na nossa vida nos ajudam a elaborar melhor os nossos primeiros passos. E essa família quer dizer alguma coisa sobre isso, de como no meio da adversidade que enfrentaram, puderam perceber o agir de Deus e puderam viver melhor, e nós queremos olhar esse testemunho agora. Bom, a nossa filha nasceu em 97 e no ano de 2000, então, foi detectada ela com leucemia. Um impacto grande na nossa família, porque até então a gente não tinha lidado com essa doença, não tinha lidado com nada disso, assim, na nossa família de agora. E foi muito difícil. Foi muito difícil porque a gente começou a correr de um lado para outro e então a gente levou ela para Porto Alegre, começamos o tratamento e tem uma história curiosa que eu gosto de contar, que foi no dia que nós chegamos lá, onde foi tirada a primeira vez o sangue dela, e a médica então chamou eu no corredor do hospital, que a Débora ficou lá no quarto com ela, e a médica me disse então que nós podíamos tentar. E com a amostra de sangue que a gente tinha no tubo de ensaio, ela disse que talvez não ia dar tempo mais, que já era tarde demais. Mas então a gente resolveu tocar adiante, porque a gente tem ainda fé, né, em Deus, que Ele é o Deus que cura, o Deus de milagres. Então o vô da Débora, na época, levou isso no laboratório. E eles começaram o tratamento ali naquela hora, com bolsas de sangue, coisa, porque foi difícil. Foram momentos assim bem angustiantes, né? Principalmente para nós, pais. Uma menina de 3 anos ser diagnosticada com leucemia. Foi bem triste mesmo, toda a família ficou muito angustiada, muito apreensiva. Mas graças a Deus, Deus nos deu força, né? Deus nos deu coragem em meio àquela situação tão difícil, que é uma filha que está passando por todo aquele problema. Ela não entendia nada, né? Ela não entendia, mas a gente entendia. E no meio disso, muitas pessoas de fora vieram oferecer ajuda que não condiz com a vontade de Deus. E hoje a Letícia está aqui. Bonita, forte, saudável. Uma experiência de agudo sofrimento, de angústia, de dor, como nós ouvimos. Mas essa família pôde experimentar o cuidado, a providência de Deus. Essa caminhada com Deus ajudou eles a redimensionar a sua vida. E essas situações muitas vezes nos ajudam a fazer uma pergunta. Afinal de contas, o que realmente importa? Afinal de contas, o que de fato importa quando a gente planeja, quando a gente projeta, quando a gente sonha? E eu arrisco dizer que, em última instância, o que realmente importa é a gente desenvolver uma espiritualidade consistente e saudável. É a gente desenvolver uma espiritualidade consistente e saudável. Existe um exemplo bíblico de alguém chamado Ezequias. Ele viveu no século 8 a.C., ele foi rei de Judá, e entre 37 e 38 anos ele foi envolvido também com uma adversidade muito grande. Uma delas, Jerusalém foi sitiada por Senaqueribe, que era o rei da Síria, e a Síria estava ampliando os seus domínios, estava avançando com seus exércitos, e assim Judá também é invadida, é sitiada, e ele como rei tem uma adversidade muito grande no campo político. Mas ele também tem uma adversidade muito grande na vida pessoal. Ele enfrenta uma enfermidade que o põe em risco de morte. E ele é alguém que desenvolve uma espiritualidade saudável e por isso ele consegue também encarar essa adversidade. E a história dele está em 2 Reis 20, os versículos 1 a 6, e lá diz assim: Naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, quem gosta de visita de pastor, tá? Fica ligado aqui, porque às vezes visita de pastor não é coisa tão simples assim, tá? O pastor Isaías vai visitar o membro Ezequias e diz, assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará. Próxima vez que o pastor oferecer uma visita, pergunta, pastor, mas por quê? Quero ir conversar. Pastor, qual é o assunto? Mas é essa visita que Ezequias recebe. Já parou para pensar esse negócio? Isaías chega em nome de Deus e diz, você vai morrer. E você não vai se recuperar. Pensa que angústia, pensa que situação. E aí, como continua a história, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Essa palavra, queridos, não é Ezequias começando a fazer uma barganha com Deus. Meu Deus, olha só como eu sou gente boa. Tanta gente que não presta para morrer, logo eu. Não é isso. Ezequias ele está revelando nessa oração de que ele, na sua caminhada, e vários outros textos em torno desse vão nos mostrar, de que a espiritualidade dele tem princípios e valores. E isso é muito diferente do que a gente chegar diante de Deus e barganhar alguma coisa na hora do aperto. Ele ora, ele clama a Deus e ele chora amargamente por causa dessa situação. E diz, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, a Isaías. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Veja, Deus muda a sorte de Ezequias, traz-lhe a cura e lhe acrescenta 15 anos de vida. Queridos, é muito significativo isso. E às vezes, mas só 15 anos? Gente, era para ser naquela hora. Mas Deus acrescenta tempo para Ezequias. E ele agora consegue viver esse tempo na presença de Deus com uma outra consciência. E aqui Ezequias, como exemplo de espiritualidade, nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, as adversidades nos alertam para a brevidade e a fragilidade da vida. Gente, quando Deus permite adversidades na nossa vida, ou quando elas nos sobrevêm, porque é natural nesse mundo, enquanto nós vivermos nessa realidade de pecado, de separação de Deus, termos adversidades. E elas são esse sinal amarelo que liga e que diz, gente, abre o olho. Gente, a vida passa rápido. Nós somos frágeis. Eu já disse isso aqui, eu acho, mas tem um colega pastor que tem uma fala que é significativa. Ele diz, e se desligar um fiozinho aqui? E se der um problema nessa caixa? E às vezes nós vivemos numa cultura que vende a ideia de que você pode, que você é forte, que você consegue, que você conquista. Mas, gente, convenhamos, tantas adversidades nos sobrevêm, e esses são os alertas para a gente sempre de novo considerar de que nós somos frágeis e que a nossa vida passa rápido. Em segundo lugar, Ezequias nos ensina de que a consciência da brevidade da vida e da fragilidade da vida depura as nossas intenções. Ou seja, em meio a essas situações, a gente sempre de novo é levado a se perguntar, o que realmente importa? O que de fato é importante? Aonde eu estou investindo a minha vida? Aonde isso vai dar o dia que os dias se terminarem?
Sabe? E essas adversidades, essas lutas que nos dão consciência da brevidade da vida, vão nos fazer a depurar, a peneirar as nossas intenções, as nossas motivações, as nossas intenções com a vida. E a terceira coisa, uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade consistente, nos liberta do medo da morte, mas não nos impede de amar a vida. Guarda essa frase no teu coração. Nós odiamos a morte. Nós não gostamos da morte. Mas a gente não teme a morte. A gente não teme a morte porque Jesus Cristo venceu a morte. E quando nós estamos nele, nós também temos vitória sobre a morte. Mas o fato da gente não temer a morte não quer dizer que a gente gosta dela. A gente gosta da vida. A gente gosta da vida. Nós temos família e a gente ama a nossa família. E a gente ama aquilo que a gente consegue viver em família. A gente tem um trabalho e a gente ama o nosso trabalho. Nós temos a boa criação de Deus ao nosso redor, ao nosso dispor, e nós amamos a boa criação de Deus. Nós amamos a vida. Ezequias não tinha medo de morrer, mas ele amava a vida. E ele expressa isso na presença de Deus. E uma espiritualidade saudável vai nos dar isso. E nós temos entre nós mais alguém que quer dar um testemunho sobre isso, né? Os resultados das nossas orações às vezes são diferentes. Nós vimos um testemunho de alguém que pode dizer: nós passamos por uma adversidade muito grande, nós a passamos com Deus, com pessoas especiais ao nosso lado, e nós temos aqui o resultado disso. A nossa filha está saudável. Mas às vezes, pelos soberanos propósitos de Deus, o resultado é diferente, né? Nós queremos ouvir agora o testemunho de uma pessoa que nós entendemos tem uma espiritualidade saudável e consistente, que clama a Deus, que busca a Deus, mas que dentro desse processo sepultou a sua esposa. E nós queremos ouvir esse testemunho. Bom, a nossa situação, a gente nunca imaginou que seria como foi. Eu com histórico familiar, mais de doenças, eu mesmo com cardíaco desde 94, a gente, ao natural, conversava que certamente Deus me chamaria primeiro. Surgiu essa doença, quando eu já tive antes um melanoma. Foi tratado, está sendo monitorado ainda, mas o dela foi... Logo se descobriu que era muito grave, mas o que impressiona é que ela aceitou, e nós juntos críamos que Deus podia curar ela, mas ela sentia que Ele queria levar ela. Muitos que conviveram mais próximo com ela, como eu também, vinham fazer visitas aqui em casa, viram do jeito que ela se comportou. E ela disse: eu estou bem e vocês vão ficar bem também. Isso está sustentando a gente agora. E eu sou imensamente, primeiro, grato a Deus, mas muito, muito eu me sinto carregado pela igreja. Então, eu tenho dois sentimentos que para mim se fundem. Um é de saudade e outro de gratidão pelo que foi e saber onde é que ela está. Eu tenho convicção disso. Que dois testemunhos de uma espiritualidade saudável. De alguém que diante da morte diz, né, eu tenho paz. Isso só uma espiritualidade saudável dá.
mas nós temos uma espiritualidade saudável de um homem cuja resposta de Deus para a sua oração, como a gente viu numa outra série, Deus disse não para a cura na qual eles criam. E com isso nós queremos dizer, queridos, Deus não é o nosso quebra-galho, que a gente apresenta diante deles as nossas necessidades e Ele vai resolvendo os nossos problemas. Não. Nosso Deus é um Deus que, não importando as circunstâncias, nos sustenta de modo que a gente possa ficar em pé. E que a gente possa viver aqui e agora uma vida plena e abundante, mas possa ter, acima de tudo, convicção da vida eterna depois. Ezequias, ele assim tem então acrescido na sua vida mais 15 anos. E, entre outras coisas, Ezequias depois compõe o Salmo 116. Depois você pode ler em casa todo o Salmo. Mas eu quero ler alguns versículos que ele escreve nesse Salmo. No versículo 1, 2 e no 7 ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Depois de toda aquela situação, Ezequias pode escrever, e ele pode dizer que Deus sempre age antes do que nós. Ele ama a gente primeiro. Ele primeiro vem ao nosso encontro. Ele primeiro se inclina a nós. E a partir disso a gente ama a Deus. A partir disso a gente adora a Deus, a gente louva a Deus. Mas a iniciativa sempre é Ele. Por isso a alma dele pode descansar. Ele pode agora reconhecer essa bondade de Deus na sua vida. E nesse salmo a gente aprende que diante dessa intervenção poderosa e amorosa de Deus em sua vida, na sua história, Ezequias decide fazer de Deus o alvo maior do seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas quando Deus nos ama, nós reagimos. Nós reagimos em amor. Depois ele escreve: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação, que é uma expressão de adoração do povo judeu. Eu invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Uma segunda coisa que Ezequias, como um exemplo de espiritualidade saudável, a partir da sua adversidade faz, é expressar o seu amor de forma pública. Ele diz: porque Deus me amou, eu vou amar o Senhor. Mas ele vai amar não no íntimo do coração dele apenas. Ele vai fazer isso diante do povo. Ele vai expressar, ele vai professar publicamente esse seu amor. E a terceira coisa, ele diz, a partir do versículo 17: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. E aqui eu aprendo uma terceira coisa. Ezequias, diante dessa intervenção de Deus, ele assume uma caminhada em comunidade. Ninguém caminha sozinho na vida de fé. Ninguém consegue viver a sua espiritualidade de forma isolada, sozinha, egoísta, separada do contexto da comunidade. E porque Deus assim amou e agiu em favor de Ezequias, ele decide que ele vai expressar o seu amor diante de todo o povo. E ele vai fazer isso na sua vida pessoal, na sua casa, mas ele vai fazer isso, ele usa o termo, no templo, no átrio do Senhor, na casa de Deus, chame como quiser. Mas ele vai caminhar em comunidade, ele vai expressar a sua espiritualidade na comunhão das pessoas que Deus vai acrescentando com ele. Há mais um casal que quer falar um pouco com a gente sobre uma situação específica deles e de como isso foi aliviado, a sua dor, a sua adversidade, por causa dessa caminhada comunitária. Vamos ouvir mais. Bem,
Em 2008, nós já estávamos casados há 12 anos e nós não tínhamos ainda nenhum filho e não tinha muita perspectiva boa, favorável de que isso de fato acontecesse, ou enfim, toda a possibilidade de acontecer envolveria custos altos e tratamento exaustivo, né? E parecia então que a gente estava sem uma luz no fim do túnel, e foi ali então quando Deus se revelou e mostrou o Deus que já sempre tinha sido para nós, né? Quando nós casamos, o versículo que nós escolhemos foi: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Então era uma promessa de que Deus ia nos abençoar, né? E eu acho que a gente também entendia que os filhos também fariam parte desse abençoar a gente, né? Para mim, essa questão de ter filhos, ela não era tanto... Eu não sentia a necessidade assim de gerar. Isso não era um anseio meu. Eu queria mais era ter filhos. Era essa a minha questão, minha dor. E a gente já estava casado 12 anos e não tinha, então estava pesado por aqueles dias. Mas se a gente tivesse só olhado o calendário, alguns meses antes, nós dois, num congresso, oramos especificamente por isso, sem um saber do outro. E aproximadamente 9 meses depois, o João chegou. Olhando hoje para trás, eu só posso dizer assim que é tão gratificante poder ver que todo esse processo Deus esteve sempre muito presente e nos ajudando a esperar pelo momento certo e nos trazendo os dois de maneira tão milagrosa, tão sobrenatural, que é impossível não ver a mão dele nisso. Então, para mim, são duas experiências muito fortes do cuidado de Deus sobre a nossa vida, nos dando a família que a gente tanto queria. Esse casal na sua adversidade, na sua luta, na sua dor, né? E esse casal reagiu servindo a Deus, dedicando a Deus. E nós temos sido abençoados também por isso. Então esse propósito de, a partir da resposta de Deus na vida nossa, a gente reage amando a Deus, testemunhando publicamente desse amor e vivendo em comunidade. E isso vai nos ajudar a elaborar todas as áreas da nossa vida. Creiam nisso. Alguns dizem que você é aquilo que você come, alguns dizem que você é aquilo que você lê. Eu digo, você é aquilo que você crê. A tua fé vai definir tuas atitudes, a tua espiritualidade, o teu relacionamento profundo com Deus, no contexto da comunidade, vai definir como você vive. E essa consciência vai ajudar nesse tempo a nós tomarmos propósitos saudáveis para a nossa caminhada futura. Quando a gente traz esses testemunhos, a gente quer dizer mais alguma coisa para vocês. Essa experiência que nós lemos em 2 Reis, em 1 Reis, aliás, ela serve para mim e para você. Às vezes a gente lê a Bíblia como histórias do passado, distantes, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Parece tão separado da nossa vida, da nossa realidade. Mas não, Deus é um Deus de perto. Deus é o Deus que de geração em geração, de eternidade a eternidade é o mesmo. Aquilo que Ele fez no passado em favor de Ezequias, aquilo que Ele fez na vida dessas famílias, desses irmãos queridos que testemunham aqui, é aquilo que você e eu podemos experimentar. E certamente muitos outros poderiam vir aqui dizer da sua história, de como Deus na sua luta, na sua adversidade, foi Deus de perto, foi Deus presente. E que por isso pôde redimensionar a sua vida, pôde tomar melhores decisões, pôde usufruir das bênçãos de Deus, mas pôde, a partir da bênção de Deus, abençoar outros, servir a outros. Que isso marque também a nossa vida nesse tempo que estamos vivendo.
Que isso também seja algo que nós experimentamos nesse tempo. Não esqueça, a vida passa rápido. A vida passa muito rápido. Não dá para tomar café ruim por isso, né? Mas também não dá para levando com a barriga. Não dá para também fazer de conta que não é com a gente. Também a nossa vida é breve. Também a nossa vida passa rápido. Então te comprometa com Jesus. Te renda ao seu amor. Te comprometa um com o outro para que a gente possa cuidar um do outro. Para que a gente possa sustentar um ao outro. E que assim a gente possa criar uma rede de relacionamento profundo, saudável, que abençoa a cidade, abençoa muito além. Que Deus assim nos ajude na nossa caminhada. Amém?